Na filosofia medieval, nós temos como conceito de filosofia em um tempo, em um período histórico chamado medieval. Então, enquanto a gente sabe o conceito de filosofia, que é amor pela sabedoria, hoje nós vamos compreender um pouco sobre a filosofia medieval. Então, observe esse enunciado da questão 1. O enunciado diz o seguinte: é evidente que a cidade faz parte das coisas naturais e que o homem é, por natureza, um animal político. Como dizemos frequentemente, a natureza não faz nada em vão. Ora, o homem é o único entre os animais a ter linguagem, que em grego se chama logos. Trata-se de uma característica do homem ser ele o único que tem o senso do bom e do mal, do justo e do injusto, bem como de outras nações deste tipo, noções deste tipo. É a associação dos que têm como essas noções que constitui a família e o Estado. Isso é um texto para você fazer essa leitura e refletir a partir do que vem a seguir. Aristóteles afirma que o homem, Aristóteles é um Boa filósofo noite, grego, professora. que o Acabei de homem chegar de trabalho. é um animal. Olha só, o homem é um animal, tá certo? Agora, não é qualquer animal, é um animal dotado de logos. E a gente viu no texto que logos é linguagem. Então, querendo que você reflita filosoficamente sobre Aristóteles, que afirma ser o homem um animal político dotado de logos, nós precisamos entender que a política para Aristóteles, ela faz fronteira com o raciocínio. Para começar, Aristóteles é discípulo de Platão. Então, ele vai afirmar que somos seres políticos por natureza. Então, o conceito de animal político em Aristóteles deduz que o homem é este animal político, ele é naturalmente político e ele faz política em todos os lugares que ele está. Além disso, quem vive fora da comunidade organizada não faz parte da sociedade. A política, afirma Aristóteles, que somente o homem faz porque ele é um animal político, ocorre porque nós somos sociais e cívicos. Então, gente, os seres humanos podem viver em sociedade. Os seres humanos são capazes de deliberar, ou seja, de determinar, tomar decisões. Então, de também formar um governo. Então, o homem, diante do pensamento de Aristóteles, que afirma o homem ser um animal político dotado de logos, vai mostrar a humanidade do ser humano que reside com o outro. O homem deixa de ser homem quando ele se isola, deixa de exercer a sua linguagem, a sua inteligência, a sua palavra.
Então, vamos agora nos concentrar no conceito de logos. Olha, ter linguagem, logos, nos faz animais políticos, que é, segundo Aristóteles, a essência do homem na sua natureza. Então, gente, se o logos ele é uma condição de humano, ele toma forma na linguagem. Vocês hão de concordar comigo nessa reflexão sobre essa questão 1, que quando a gente não tem linguagem, a gente fica, de certa forma, tolhidos. O que é que eu quero dizer com tolhidos? A gente fica apagados, né? O que é que eu quero dizer com apagados? É que a gente fica preso, enclausurado. Então, o homem é um ser político e na obra chamada Política de Aristóteles, ele vai falar justamente da necessidade que nós temos de usar a linguagem para falar, para expressar o que nós pensamos, para nos posicionarmos, né? Então, na obra Política, Aristóteles vai dizer algo mais, vai dizer assim, ó, a polis faz parte das coisas naturais que o homem é, por natureza, um animal político. Então, vai cair no Enem, não tenha dúvida. Pensamento de Aristóteles. E pode cair sobre a questão do logos, linguagem, polis, cidade. Gente, Aristóteles foi um dos maiores filósofos de todos os tempos. Você precisa saber um pouco do que ele traz. Então, ele teve como mestre Platão, outro grande filósofo, que viveu na Grécia Antiga. Ele desenvolveu uma teoria política. Aristóteles está aqui falando de política, não se atendo tanto à forma de ideal que a polis deveria ter, mas, assim, em que consiste fazer política. E também, Aristóteles discutiu quem seria o verdadeiro político do seu tempo, o ser humano, que tem linguagem. Este pensamento de Aristóteles, gente, foi revolucionário para sua época e ainda é revolucionário hoje. Pois então, pense, então, o que é logos? Linguagem. Os seres humanos podem viver afastados facilmente da vida social? Temos que pensar. Os seres humanos são capazes de julgar o que é bom e o que é mal? Temos que debater. Os seres humanos são naturalmente destinados à vida em sociedade? Temos que perceber o que é que Aristóteles está dizendo. Os seres humanos são capazes de deliberar sobre o governo e a cidade? Então, aqui, nesta questão 1, que pode cair no Enem, é evidente que você precisa ler o texto da questão para responder corretamente e assinalar a alternativa que vai lhe dar um ponto positivo, que vai fazer com que você tenha e se sobressaia numa prova que vai lhe levar à universidade. Portanto, vamos ler o enunciado, agora depois da reflexão, para dizer qual é a alternativa que nós vamos marcar. Veja, a concepção de política, o conceito de política, o entendimento de política, quem são os verdadeiros políticos, a gente precisa entender que para Aristóteles isso tem uma razão de ser. Então é muito comum associarmos a política ao poder. Nem sempre é assim. O pensamento de Aristóteles
o que ele tem a dizer sobre nós é o homem. E por natureza, este homem é um animal político. Por natureza. Essência, é de nossa essência de seres humanos sermos políticos. Tem primeiro na família sua socialização e garantia da manutenção da vida em seus aspectos financeiros e educativos. Mas é na polis, na cidade, polis como sinônimo de cidade. E vale um parênteses. A polis, ela foi traduzida como cidade, mas na sua essência, a polis é uma cidade-estado grega que só tinha lá na Grécia. No mundo conhecido do século V a.C., a Grécia foi que criou o sistema de cidades-estados, polis. Então, Aristóteles vai dizer que é na polis que se realiza o homem de modo pleno, porque ele vai encontrando no fiel cumprimento das leis, no fiel cumprimento da justiça, dado que o ser humano só pode ser feliz no exercício da justa medida, ele vai encontrando meios de ser prudente e encontrando meio de agir e sempre buscando o justo meio. Então, o pensamento de Aristóteles, dica do Enem, para começar, ele foi discípulo de Platão. E ele afirma, somos seres políticos por natureza. Mas o que significa ser político por natureza? Então, em grego, político vem de polis. Polis significa cidade, estado, como eu explicava. Assim, nós podemos olhar para a polis, a cidade, e para o cidadão, politikos. Então, a palavra polis, antes de pensar em responder a questão, entendendo a questão, a palavra polis, ela tem que representar para você a cidade de João Pessoa, por exemplo. Aqui nós estamos numa polis. Se nós vivêssemos no século V a.C., nós vivemos no século XXI e sabemos que aqui temos uma cidade da qual nós fazemos parte, João Pessoa. Mas agora nós estamos estudando Aristóteles, que viveu no século V a.C. Na prática, polis é a cidade, entendida como comunidade organizada, formada pelos cidadãos, politikos. E é isso, gente. Os homens nascidos no solo de uma cidade, eles são livres e iguais. Então, ali está a polis. Mas não esqueçam, nem tudo é perfeito. E na Grécia Antiga, lá no século V a.C., crianças, mulheres, estrangeiros, escravos não eram considerados cidadãos. Tinha que ser homem, tinha que ser livre, tinha que ter pai e mãe atenienses e participar da polis como politikos, participar da cidade como cidadãos. Veja, nós estamos no século XXI. Aqui não temos mais escravos. Não temos mais discriminação contra as mulheres. Não temos mais discriminação contra as crianças. Não fazemos críticas ao estrangeiro. Aqui nós acolhemos e todos nós somos cidadãos. Mas lá na polis grega, questão de Enem. O que é polis? Polis é a cidade, entendida como comunidade organizada formada pelos cidadãos. Do grego politikos, pelos nascidos no solo da cidade, livres e iguais homens. Nem tudo é perfeito. Na Grécia era assim, mas
Tudo começou com a civilização grega, o berço da civilização ocidental. Então, a palavra política, ela tem origem lá no grego, que é ta politica. E Aristóteles vai dizer que a palavra polis, que política, vem de politikos, que é cidadão, polis vem de política, que é cidade. Polis é cidade. Política é uma palavra usada para se referir aos assuntos que são tratados na polis, na cidade-estado. Então, a vida é coletiva na Grécia Antiga, como a nossa é hoje. Mas lá compreende-se no pensamento de Aristóteles o homem como um animal político. E por quê? Homem, gente, homem, sexo masculino, nascido em Atenas de pai e mãe atenienses, tá? Eles são cidadãos políticos. Então, o homem é um animal político porque ele nasceu numa cidade, porque as suas ações referentes à vida em sociedade visam o bem comum e porque o cidadão, ele é aquele que conversa sobre as coisas que dizem respeito a todos. Ele é um ser político. Agora nós vamos para a análise das alternativas. Ok? Preste bem atenção. O texto diz assim: é evidente que a cidade faz parte das coisas naturais e que o homem é, por natureza, um animal político. Como dizemos frequentemente, a natureza não faz nada em vão. Ora, o homem é o único entre os animais a ter linguagem, logos. Trata-se de uma característica do homem ser ele o único, que tem o bom senso e que olha para o bem e para o mal. Então, trata-se de uma característica do homem ser ele o único que tem o senso do bom e do mal, do justo e do injusto, bem como de outras noções desse tipo. É a associação que tem em comum essas noções que constitui a família, o Estado. Posso acrescentar com minhas palavras o trabalho, o lazer. Aí a questão pede o seguinte: Aristóteles afirma que o homem é um animal político dotado de logos. Assim, é incorreto. Se o que a alternativa pede é o que é incorreto, tem que ser uma alternativa que vai mostrar o que está errado. Então, é incorreto dizer, letra A, os seres humanos podem viver facilmente afastados da vida social. Será? Os seres humanos são capazes de julgar o que é bom e o que é mal. O texto disse isso. Ele é o único que tem o senso de julgar o que é bom e o que é mal. O texto nos ensinou isso. Os seres humanos são naturalmente destinados à vida em sociedade. Então, é uma característica dizer que o homem é, por natureza, um animal político, tá? E que o homem se constitui em associação. Se ele se constitui em associação, então, naturalmente, ele se associa, se ele tem sociedade, tá? Os seres humanos são capazes de deliberar sobre o governo. Então, aqui está, com frequência, a natureza não faz nada em vão, o homem é o único animal político de linguagem para deliberar, para falar.
Então, gente, se o ser humano ele pode deliberar, essa alternativa D está correta. Porque ele pode deliberar, pode usar linguagem, pode falar, pode defender algo. Se o ser humano é naturalmente destinado a viver uma vida em sociedade, em conjunto, ela está correta. Porque realmente o homem, ele tem uma característica de se associar, né? Tem outras noções que constituem viver em família, viver no Estado. Isso é estar, né, na vida em sociedade. Então, se o homem é capaz de julgar o que é bom e o que é mal, e o homem sim é capaz de julgar, é o único capaz de julgar o que é bom e o que é mal. Então, a alternativa que você vai marcar como alternativa errada, vermelha, aqui você marca, porque essas outras estão tudo corretas e a alternativa lhe pede o que está incorreto. É que os seres humanos podem viver facilmente isolados, afastados. Não, isso não é verdade. Isso não procede e Aristóteles não defende esta ideia. Para Aristóteles, nós temos a necessidade de viver em sociedade. Portanto, aí está, né, a sua reflexão sobre esta questão que é colocada para você pensar a partir de Aristóteles. Ok? Isso é algo para você pensar e raciocinar. Então, quando você está aqui nesta sala de aula, quando você para a sua vida e vem filosofar, você vem buscar entender onde está essa profundidade do pensamento aristotélico. Assim, você sabe, os seres humanos, o correto aqui seria: não podem viver facilmente isolados. Isso é o que seria o correto. Não, bem não. Você quer viver como uma ilha? Não. Ninguém quer viver como uma ilha. Não. Ok? Então, nós não podemos facilmente viver afastados da vida social. Esse é um ponto certo que vai cair no Enem. A questão 2, resolução de questões para o Enem. Faça uma boa prova de humanidades, refletindo, pensando, buscando no seu próprio intelecto a sua capacidade de pensar. Por que isso? Porque pensar é colocar, né, à tona a reflexão, colocar à tona o entendimento, colocar em seu próprio ser, você que está aqui pensando e refletindo, a vontade, o desejo e a claridade de ser alguém um pouco mais preparado, alguém voltado para o conhecimento, alguém que se preocupa em conhecer, em saber, que se preocupa em melhorar a própria vida. Então, a questão 2 é uma segunda questão importante para se pensar, raciocinar, refletir e também aprender coisas novas. E pode cair no Enem. Veja só. Se alguma coisa é verdadeira, então a verdade existe. Ora, Deus é a própria verdade. Segundo São João,
capítulo 14, versículo 6, está lá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por conseguinte, a existência de Deus é evidente. Então, a questão diz algo mais. O trecho de São Tomás de Aquino é um exemplo claro da união da razão e da lógica com a fé. Essa característica mostra que período da filosofia? Qual o período da filosofia? Antes de responder esta pergunta, que é uma reflexão que você vai se deparar discutindo até no dia a dia, independentemente de estudar para o Enem, ela envolve o pensamento de São Tomás de Aquino, filósofo italiano, conhecido como príncipe da escolástica. São Tomás de Aquino, em seu pensamento, surgido na Europa no século IX depois de Cristo, ele permaneceu até o início do Renascimento, no século XVI. Então, ele foi o teólogo, também filósofo, maior influente, de maior representatividade da Idade Média. Ele estudou muito Aristóteles, São Tomás de Aquino, muito. E ele entendia que Aristóteles tinha um pensamento importante quando ele falava que o homem é um animal político. Por quê? Porque, como da Ordem dos Dominicanos e professor da Universidade de Paris, Tomás de Aquino, ele foi influenciado fortemente por Aristóteles. Sua filosofia de suma importância para a igreja, na época da Igreja Católica. Só que aqui eu não estou falando de questões de igreja, tá? A gente só está falando do pensamento e da reflexão. Então, o que defendia São Tomás de Aquino? Defendia a união entre razão e fé. Essa filosofia foi amplamente difundida nas universidades medievais, europeias e no mundo inteiro. Qual foi o pensamento de Tomás de Aquino? Ele pensou a humanidade como nós, seres humanos, como o solo, a base para toda a sabedoria da vida. Pois é muito mais grave, diz Tomás de Aquino, corromper a fé, da qual vem da vida, da alma, que falsificar dinheiro, pelo qual o dinheiro é temporal, é real, é no dia a dia. Então, nós não podemos corromper a nossa alma. A ninguém seja dado desprezo e seja tirado a vida em família. Tem alguma coisa ligada com Aristóteles. Ele dizia que o homem vive em família. Então, para Tomás de Aquino, há uma liberdade característica essencial dos seres humanos que são racionais, tá? Então, os seres humanos que são racionais, eles estão dentro do entendimento de Tomás de Aquino. Muito bem. Diante disso, qual é a teologia de Tomás de Aquino? A teologia é uma ciência suprema, fundada na revelação divina, e a filosofia é sua auxiliar. Cabe à filosofia demonstrar a natureza e a existência divina pela natureza e a harmonia da razão. Por isso que o conjunto de doutrinas filosóficas e teológicas de Aristóteles é tomado por Tomás de Aquino, que é chamado de tomismo. Então, gente,
As obras mais conhecidas de Tomás de Aquino é a Suma Teológica, é a Suma contra os Gentios, seus comentários sobre as Escrituras e sobre Aristóteles, parte importante, tá? Do corpo literário de Tomás de Aquino. Agora nós já sabemos um pouco de Tomás de Aquino e nossas reflexões já nos cabe, né, responder ao quesito 2. Se alguma coisa é verdadeira, então a verdade existe? Ora, Deus é a própria verdade, segundo o que está no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 16. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por conseguinte, a existência de Deus é evidente. Tomás de Aquino, que pensou tudo isso, ele viveu no tempo de Sócrates, a gente já estudou Sócrates aqui, lembrem. Ele viveu no tempo medieval, ele viveu no tempo moderno, ele viveu agora, quando no tempo que a gente está vivendo, contemporâneo. Ele viveu e contribuiu com a filosofia medieval. Está aqui, você vai marcar a letra B. A filosofia medieval é a correta. Por hoje é isto. Muito obrigada e esteja sempre conosco. Vamos lá! Que esteja conosco sempre construindo conhecimento. Inscreva-se no canal, clique no like, ative o sino para ver quando colocamos novos vídeos. Comente, curta, compartilhe. Porque este canal ele é diversificado, ele é um canal inter e transdisciplinar. E vamos lá!